Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o chá de valeriana, como que você pode usar na prática, no seu dia a dia, esse que é um dos chás mais estudados para que você possa melhorar o estresse, melhorar a ansiedade, tanto os sintomas físicos quanto os sintomas mentais e melhorar o seu sono. Então confere comigo nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, fiz residência aqui no Hospital das Clínicas e eu sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a valeriana e qual é a utilidade da valeriana para a ansiedade principalmente, né? Que doses que eu uso, qual que é o papel dela. A valeriana, eu acredito que muita gente tem ouvido falar, ela é obtida, ela pode ser feita através de chás, você pode manipular, extrato na farmácia de manipulação, mas essa planta é utilizada desde o século I a.C., existem relatos dos benefícios desde essa época. E ela atua em dois mecanismos no cérebro. Ela atua aumentando níveis de serotonina. E o que a serotonina faz, né? Muita gente fala de serotonina, mas ninguém acho que explica direito o que ela faz. Basicamente, ela serve como um amortecedor de ameaças. Ou seja, quando a gente tem mais serotonina, principalmente na amígdala, vem um perigo, vem um ataque, pode ser um ataque físico, pode ser uma agressão verbal, pode ser uma crítica. A serotonina ela dá uma amortecida, a gente sente menos intensamente. Então ela amortece o peso das coisas negativas. E a valeriana também aumenta o GABA. E o GABA ele é um neurotransmissor que desliga o neurônio, ele faz o neurônio relaxar. Claro que muito GABA você vai dormir, você vai ter sono, mas quando você está numa dose muito baixa de GABA no seu cérebro, você fica num estado de hiperalerta, você não consegue desligar. Então a valeriana ajuda na ansiedade, ajuda na insônia e existem benefícios relatados também para sintomas de TPM, né? A TPM que cursa com muita irritabilidade, principalmente, ela pode ajudar nesses quadros por conta desses mecanismos, né? A ansiedade ela pode ser normal ou uma ansiedade tóxica, patológica. Eu explico a diferença disso em outros vídeos, vai estar aqui em algum lugar para você poder ver. E eu explico de uma forma muito específica isso também na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento gratuito com 4 aulas, onde eu explico as causas, o diagnóstico, os tratamentos e o método não medicamentoso para tratamento que funciona. Então, a ansiedade normal, ela pode sim melhorar só com a valeriana, tá? Então se a gente está passando por um estresse do trabalho, uma mudança no relacionamento, estou com dificuldade para arrumar emprego, perdi um emprego, meu filho, enfim, saiu de casa, alguém da família ficou doente. É um evento agudo e aquilo está durando menos do que um mês, o sintoma, pode ser que a valeriana sozinha te dê conta. Se não, se isso tiver tido um gatilho, mas estiver durando mais do que um mês, e aí não é uma questão de opinião minha, né? Isso é o que a ciência diz e é aquilo que nós colocamos, nós sabemos para poder ajudar a pessoa a se libertar disso. Se esses sintomas estiverem durando mais do que um mês, provavelmente só a valeriana não vai resolver. Ela pode aliviar? Pode, mas ela não vai resolver. Então eu vou contar o jeito mais prático da gente usar a valeriana e onde que ela atua mesmo, tá? Mas antes disso eu quero só pedir para você aqui no canal, se você acha que esse conteúdo está te ajudando, se você quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Ansiedade é o mal do século. O mundo de hoje, através de N fatores, eu explico isso na maratona, ele é feito para que o nosso cérebro não desligue. E é muito comum que a gente entre nesse curto-circuito que não dá para sair somente por força de vontade. Mas é extremamente possível a gente reverter isso de forma natural. E esse é um dos objetivos aqui do canal, ensinar formas corretas, cientificamente comprovadas de superar a ansiedade sem remédios. Se você acha que isso pode te ajudar e você quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, eu peço para você, além de se inscrever, deixar o like aqui, porque isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e que isso atinja mais e mais pessoas, tá? Então, como que a gente usa a valeriana? Isso é importante. Para isso, eu vou dar um exemplo de uma aluna do treinamento para mentes ansiosas
que foi uma aluna que no começo, acho que foi na segunda turma da pandemia, foi lá em 2020, né? A ideia era uma mulher casada, ela tinha 2 filhos, e eu não vou dar detalhes muito específicos para não quebrar o sigilo dela, e ela começou a desenvolver crises de pânico. Tem vídeos que eu explico, às vezes na crise de pânico a gente vai ver um gatilho, às vezes a gente não vai ver, às vezes ela surge do nada. A crise de pânico nada mais é do que um curto-circuito no cérebro em que uma reação de medo, que é um medo que deveria ser disparado somente quando o cérebro entendesse que existia um perigo de vida. Então é aquele medo que deve ser disparado quando vem um leão para te matar, quando vem um assaltante com uma arma na cabeça, quando você está prestes a ser atropelado. Aquela reação é uma descarga de adrenalina muito intensa, uma rajada de adrenalina inconsciente. Por que isso é importante? Porque isso dá para a gente uma força incrível e uma agilidade de raciocínio muito forte para que a gente possa atacar ou fugir. Ou seja, uma rajada de adrenalina para proteger a nossa vida. Agora, imagina que isso vem quando você está no meio de uma reunião, no meio de uma festa, no meio de um encontro romântico, na apresentação do seu filho, vendo um vídeo, você não está vendo nada. E a sensação que você tem, além do corpo estar com muitos sintomas de adrenalina altas, como por exemplo palpitação, falta de ar, tensão muscular, suor, diarreia, você vai sentir e vai vir essa sensação que você está morrendo naquele momento, que você vai morrer ou que você vai enlouquecer. Por quê? Porque essa reação naturalmente foi desenvolvida na espécie humana para que a gente tivesse somente nesse momento. Só que às vezes por N motivos, eu explico isso em outros vídeos, mas devido a essa soma de motivos, isso acaba vindo sem que haja uma ameaça verdadeira. O cérebro, ele comete erros. Nosso cérebro é incrível, ele tem uma capacidade incrível de processamento, de conquistas, de evolução e de adaptação, de construção de novas conexões, de novos neurônios ao longo da vida toda. Só que ele entra em armadilhas também. E essa aluna, ela tinha 39 anos, pelo que eu me lembro, mais ou menos, né? Eu estou dando uma arredondada. Ela começou a ter essas crises do nada. Ela começou a ter uma crise no meio do trabalho, ela estava trabalhando de home office, depois ela começou a ter crises noturnas, ela começou a ter crises 3 vezes por semana. E o que acontece quando a pessoa tem crise de pânico? Aquilo é tão desesperador, e eu sei porque esse é o meu trabalho, essa é a minha formação, eu trato pessoas com isso, e eu já tive isso, e é assim, a sensação é de morte, você está morrendo, só que não tem como te matar na hora. O problema é que se você não trata, além de você ficar com níveis elevados de cortisol, e sim, você pode ter uma doença cardíaca, uma doença mais grave devido a isso, você começa a ficar extremamente apreensivo quando, como e de que forma você vai prever se a próxima crise vai vir. Por quê? Porque você se sente totalmente sem controle. Como é que eu faço para evitar que venha esse negócio aterrorizante do nada? Você começa a ficar focado no seu próprio corpo, é difícil você prestar atenção em outra coisa e você começa a evitar. Você evita sair de casa, você evita ir para um lugar longe de hospital, você evita dirigir, você evita se relacionar, sair com os amigos, até que chega uma hora que você evita a própria vida. E foi o que estava acontecendo com ela. Ela tinha 2 filhos e o marido estava tendo que sair para fazer a compra, eles pediam, mas às vezes tinha que ir lá, ele levava as crianças para passear, levava as crianças para a escola, né? Na época da pandemia nem estavam indo, mas assim, quando tinha algum evento, algum parquezinho aberto ali no final de 2020, ele levava, ela não conseguia, e ela se sentia culpada, então ela tinha um transtorno de pânico e agorafobia, e ela estava tomando, se eu não me engano, ela estava com uma medicação, eu acredito que era a sertralina, né, que o médico tinha dado para ela, não tinha melhorado muito, e ela tomava 10 gotas de Rivotril 3 vezes ao dia. E aí qual que é a questão? Né? Nesse caso, olha que interessante, uma das sugestões para ela, né, ela viu lá no treinamento, tem um modelo ali dos suplementos direitinho com as doses, ela começou a usar a valeriana numa dose de 100 miligramas,
3 vezes ao dia nos momentos em que ela usava o clonazepam. Só que o que é importante? Não faça isso sem consultar o seu médico. E não faça qualquer mudança no seu remédio sem falar com o seu médico também. Por quê? Porque essas mudanças elas devem ser feitas gradualmente e somente o seu médico pode conhecer o seu histórico e saber se existe algum componente que tem que tomar cuidado, que contraindica. Mas isso eu faço com os meus pacientes, eu conversei com ela, ela falou que ia falar com o médico, ela foi colocando junto com o clonazepam. E aí ela fez um processo de redução gradual, não tira de uma vez nunca, do clonazepam junto com a terapia cognitivo-comportamental para pânico, que tem lá no treinamento para mentes ansiosas, mas que pode ser feito presencialmente também, desde que seja esse tipo de método para ansiedade. Por quê? Porque é o método que mais funciona, não existe outro tratamento que chega nem perto da eficácia da TCC. E o objetivo do suplemento para a ansiedade tóxica é que ele seja usado para facilitar a TCC. A TCC basicamente, e isso é importante, o nome é ruim, mas o nome é grande, mas é um treino para você aprender a relaxar. Então você aprende técnicas de relaxamento, você combate pensamentos negativos, mas principalmente existe uma técnica que é uma exposição gradual com prevenção de respostas, que é assim, é a única técnica que faz o medo ir embora para sempre e não voltar mais, e não existe outra na medicina que seja tão poderosa quanto essa. Só que o nome é ruim também, mas como é que funciona? A ideia é que você vá treinando de uma forma organizada a conseguir provar para você mesmo que você enfrenta desafios pequenos e consegue superar. Cada vez que você supera, isso fortalece esse músculo cerebral da coragem, por assim dizer. Aí você cria um outro degrau, você enfrenta, você cria outro degrau até que chega uma hora que o cérebro entende que aquilo é um alarme falso e ele melhora de uma forma abrupta. Ou seja, é como você construir gradualmente o seu músculo da coragem. Isso, para quem tem ansiedade tóxica, é o método que funciona. E a TCC basicamente é a forma mais planejada e mais estudada de fazer isso. Se você vai tentar primeiro achar que só mudando as suas crenças ou simplesmente criando coragem de um dia para o outro, você vai voltar, por exemplo, a dirigir, se você está tendo um quadro desses, e eu estou dizendo isso por experiência própria, não dá certo. Você tem que sair da sua zona de conforto? Sim, só que você tem que sair da sua zona de conforto treinando, primeiro indo para uma zona de desafio, depois superando, depois para uma zona de excitação, depois superando. Aí sim a gente vai para aquele lugar. Isso para quem sofre com ansiedade patológica que está durando aí mais do que um mês, atrapalhando a vida, tá? Então, e aí ela melhorou e ela voltou a sair, ela conseguiu desmamar o clonazepam, ela voltou a conseguir ter a independência dela, melhorou obviamente o relacionamento, né? Eles estavam, claro, brigando, enfim, né? O marido se sentia sobrecarregado e ela desmamou o clonazepam. Então assim, a valeriana ela pode atuar na hora. O que quer na hora? Na hora é 1 hora a 1h30 depois que você toma. Mas, em algumas pessoas, ela pode levar até 4 semanas de uso contínuo para que ela demonstre benefícios, tá? A valeriana, a dose para ansiedade é menor do que a dose para insônia. Para ansiedade, eu recomendo que seja uma dose de 100 miligramas. Você pode usar 2 ou 3 vezes ao dia. Isso se você for manipular, sempre falando com o seu médico, tá? Ou você pode usar na forma de chá. Chá é bacana porque é um ato que por si só também já relaxa, né? Você pode fazer um chá de valeriana, isso depende da marca que você for comprar, você coloca 2 ou 3 colheres de chá, depende da sua colher, coloca 2, né? Com basicamente ali uns 300 ml de água quente, deixa por 15 minutos e aí você coa. Então 2 xícaras de chá de valeriana, de extrato de valeriana, coloca a água quente, deixa ali mais ou menos uns 10, 15 minutos e você pode coar e tomar, e você pode fazer isso 2 a 3 vezes ao dia. Cuidado! A valeriana, qual que é o principal efeito colateral dela? É sono. Por quê? Porque ela aumenta o GABA, né, de uma forma bem importante em comparação a outros fitoterápicos. Ela pode dar sono, então começa com uma dose bem baixinha durante o dia
Por quê? Porque se você tiver muito sono e for, enfim, né, um momento em que você tenha que fazer algo que exija muita concentração, isso pode te prejudicar. Se você tomou, normalmente demora 60 a 90 minutos para fazer efeito. Claro que tem uma certa individualidade, mas não sai muito disso. Você não sentiu sono, mas sentiu esse relaxamento, opa, legal. Aí você pode manter uma de manhã, uma à noite e uma ali de resgate no almoço, se você estiver se sentindo ansiosa. Mas a ideia é, isso para estresse agudo pode ser que já resolva. Se não, isso deve ser feito associadamente a essa exposição gradual com prevenção de resposta, que é um nome muito ruim, que basicamente é uma forma de você treinar o músculo da coragem para que você não consiga só enfrentar seus medos, que você consiga superar e que essa melhora se mantenha. Esse é o método mais eficiente e o tipo de tratamento, de terapia que trabalha com isso é a terapia cognitivo-comportamental. Não tem outra terapia, isso assim, não é nem questão de minha opinião, eu queria até que fosse, viu? E se alguém conhecer alguma outra terapia que funcione tanto e me provar, olha, eu faço um desafio aqui. Não tem, mas isso funciona muito. Aqui o pessoal normalmente não conhece, não tem acesso ou faz de um jeito errado. Mas se você fizer isso, em cerca de 4, 6 semanas, isso é mudado, o seu cérebro entende que aquilo é um perigo real. E, bom, muita gente fala, pô, mas todo esse tempo dificilmente alguém está lutando contra a ansiedade há menos tempo que isso, é uma questão de escolha. Tá? Então, valeriana, 100 miligramas, 3 vezes ao dia, ou um chá, duas colheres de extrato de valeriana, 3 vezes ao dia, junto com essa terapia cognitivo-comportamental, mas tem que ter a exposição gradual, porque se não tiver, não tá tratando, não tem como. Tá? Agora, se você faz isso, a melhora ela é extremamente provável, é quase que certo que você vai ter melhora, não tem como, nosso corpo foi feito para isso, e isso é sustentável. Isso deixa você com uma blindagem mental, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui, além do seu like, da inscrição, compartilha com outras pessoas. Muita gente está aí patinando, tomando um monte de remédio, um monte de suplemento e não sai do lugar. E assim, existem várias coisas que não funcionam, sim, mas tem várias coisas que funcionam. Só que a gente precisa entender assim, qual que é a ordem, né? Como que eu organizo isso para que eu possa, de fato, me libertar da ansiedade e que isso não seja mais um problema na minha vida, né? Se libertar da ansiedade patológica. A ansiedade normal é uma reação normal, a gente nem quer passar, mas ela tem que estar sob nosso controle. A ansiedade patológica, ela faz com que a gente evite a ansiedade e evite a vida. Essa ansiedade tem cura e a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa atacar, tá bom? Comenta aqui se vocês já usaram isso, não é o único suplemento, eu falo disso em outros vídeos, tem a passiflora, a L-teanina, tem a própria magnésio, tem a melissa, enfim, nós temos vários que podem ser utilizados. A valeriana para ansiedade, esta é a forma correta de utilizar. E você pode começar a partir de hoje, coloca aqui nos comentários, se seu médico autorizar, eu sempre gosto de frisar isso, coloca aqui nos comentários a sua experiência e também pode ir lá comentar e ver outras dicas no meu Instagram, no DR Marco Abud. Forte abraço, até o próximo vídeo.